Hashirama versus Mu. O cara da vaca, pô. Deu muita polêmica nesse vídeo. A galera me mandou dizendo que tá só o caldo. Super Geek, bora. O Tsuchikage Mu venceria o Hashirama? Será? Até onde foi mostrado, o Hashirama viveu e morreu invicto, sem conhecer a derrota, a tal ponto que ele foi aclamado como o deus Shinobi. Mas será que o Tsuchikage, com habilidade rara, a Kekken Tota, conseguiria vencer o deus Shinobi? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. E já deixa aqui no comentário quem você acha que vai ganhar e o... Mano, vou dizer uma coisa, temos um ponto aqui. Hashirama tem um fator de cura dele que é inegavelmente piroca. E uma lacuna de erro dentro da obra de Naruto, ao qual se vira um furo de roteiro. O que é, mano? É esse fator de cura. Esse fator de cura tem um problema. A gente sabe que o Hashirama morre, porque ele morreu. Mas o outro lado da história aqui diz que uma célula do Hashirama transforma um cara em quase imortal. E deixa eu explicar que não, tem que explicar. Meu Deus, eu tenho que explicar, Deus. Não é que o cara vira imortal, tá? Eu tô exagerando aqui pra te entender que uma célula do Hashirama dá muita vitalidade, muita energia, muita força, muito poder corporal pro cara, mano. Incluindo o fator de cura também. Então, se uma célula do Hashirama dá tanto fator de cura assim, imagina o corpo completo do Hashirama. É isso que a galera sempre fala. Que se a gente seguisse, pegasse o ponto da célula do Hashirama e aumentasse ele, o Hashirama se tornaria um cara quase imortal, velho. O imortal, lembrando, o imortal que a gente fala aqui não é o imortal que não morre por nada, é aquela pessoa que é imortal e vive eternamente, entendeu? Porque tem a imortalidade do cara não morrer por golpes e ataques e tem a imortalidade de ser imortal a ponto de viver, essa longevidade da imortalidade. A gente geralmente funde as duas, né? Na mesma coisa. O cara é imortal, então quer dizer que o cara vai receber golpe e não vai morrer. E por outro lado, o cara é imortal, então vai viver por muito tempo, porque ele é imortal, ele não morre. A gente tem dentro dos desenhos, filmes, mangás e obras e tal, essa mistura da imortalidade. A imortalidade, no contexto geral, aqui no preceito dela, é tu não morrer. Não morreu, tu é imortal. O ponto é que existe essas diferençazinhas. Tem um cara que pode ser imortal, ou quase imortal, que a gente fala, que é o cara que recebe golpes e é muito resistente, ele se cura, ele tem um fator de cura muito grande, a ponto de não morrer para golpes fatais. Ou seja, ele é tecnicamente imortal. Só que muitas das vezes esse cara vai acabar morrendo por velhice, depois de muito tempo de vida, ele acaba morrendo, ou seja, ele não é imortal, ele é super resistente. Tá entendendo? Só que tudo isso acaba se misturando em imortalidade. Então o Hashirama não é que ele era imortal, porque ele morreu, então ele não era imortal. Provavelmente ele viveria por muito e muito tempo. A questão é que o Hashirama ele era um cara que era muito forte a ponto de resistir a golpes mortais, tá entendendo? Então ele era um imortal, para explicar para vocês, do golpe, de receber golpes e se curar dele. Tipo um Wolverine da vida. O Wolverine é um cara que morre, só que ele é um cara considerado um fator de cura tão grande, quase uma imortalidade, quase, entendeu? Tá entendendo o que eu tô explicando pra vocês de uma maneira bem simples, sem muita bobagem? Só pra vocês entenderem que não é imortalidade, é sim um fator de cura muito grande. Teoricamente, o Hashirama seria quase um Wolverine da vida, porque aguentaria tudo. O problema é que alguém conseguiu vencer ele. E se ele foi vencido, significa que a regeneração dele tem limite. E será que o Jinton seria o limite para o poder do Hashirama? Vamos ver aqui. Versões utilizadas. As versões utilizadas serão ambos vivos e nos seus auges. E dito isso, bora iniciar. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Mu. E bem, o Mu foi um poderoso Tsuchikage e também a primeira pessoa conhecida a dominar a Kekken Tota, uma habilidade rara que está além da Kekken Genkai. O Mu consegue reunir mais de 2 elementos ao mesmo tempo e assim usar o estilo partícula ou estilo poeira, chame como preferir. Esse ataque dispara um raio que reduz tudo que acerta a nada. O Onuka explica que o Jinton destrói tudo a nível molecular. Ó, ele botou aqui. Porque eu desmontei o corpo dele em âmbito quase molecular, tá entendendo? Ou seja, se é quase molecular, mano, o bagulho é embaçado. Se pegar, é tipo, mano, vamos dar uma analogia boa aqui, as esferas da busca da verdade. É quase isso, entendeu? Eles vêm e te destrói, te esfarela. O Jinton é como se fosse algo parecido com isso. Ou seja, está além da destruição celular do Rasen Shuriken do Naruto. E por ter um ataque tão grande, esse ataque consegue ignorar praticamente qualquer tipo de defesa, independente da resistência. Outra coisa que faz o Jinton ser tão... Aqui eu já vi um problema. Eu vi porque deu polêmica nesse vídeo, eu vi agora. Nesse golpe aqui, nosso amado e querido velho das costas fudidas, mano, ele deu... Porra, é foda. Que ter safado demais. Eu acabei de ver. Mano, o cara dá um golpe com o Jinton, o elemento poeira, e aí ele come todas aquelas árvores.
E aquelas árvores são nada mais que o poder do Hashirama sendo usado pelo Madara. Ou seja, se o poder do Hashirama usado pelo Madara foi comido pelo Jinton, teoricamente a gente tem já uma vantagenzinha aqui para o nosso amado e querido Mu, que seria melhor até mesmo que esse velho filho do capeta aqui em usar o elemento poeira. Eu tô falando velho, cara, porque eu esqueci o nome do velho, porra. Porra, esqueci o nome. Você sabe o que eu tô falando, tá? Então, se é isso, talvez com o elemento poeira a gente pode vencer as madeiras do nosso amado e querido Hashirama. Porra! Geek, não faz isso, mano. O problemático é que, dependendo do alvo ou da vontade do usuário, o Jinton pode ter diferentes formas para se adaptar à situação. Por exemplo, na reunião dos 5 Kages, o Onuki oblitera o Sasuke, e para não correr o risco de ferir alguém, o Onuki simplesmente moldou o Jinton em forma de cubo, para assim minimizar a área de ataque. Então, além de muito poderoso, o Jinton também é muito versátil em combate. Porém, o Tsuchikage vai além, e tinha a habilidade de conseguir ficar invisível a olho nu, e ainda por cima conseguia apagar sua presença de chakra, e para piorar mais ainda, o Mu conseguia voar, e minimizar ao máximo os sons do seu corpo, evitando passos. O Mu também conseguia dividir o seu corpo e poder, porém dessa forma ele não conseguia usar o Jinton. Já o Hashirama tinha a Keki Genkai do Mokuton. Basicamente tudo que fosse da vontade do Hashirama poderia ser feito com a madeira, desde escudo de madeira gigantes até avatares gigantes. Dominar o campo de batalha era a especialidade do Hashirama, além de também conseguir usar um pólen venenoso. Até mesmo um dragão de madeira que absorvia chakra o Hashirama conseguia criar, e até mesmo tinha selamentos que podiam segurar o Jubi. Mas se estamos falando de apelação, o poder máximo do Hashirama era a estátua de 1000 palmas, que ele invocava quando lutava a sério e até usava o seu poderoso modo sábio. Além disso tudo, o Hashirama ainda era mestre no combate de espadas e conseguia sair na mão com Madara, o mesmo Madara que solou a Aliança Shinobi. Então não é pra menos que esse cara ficou conhecido como Deus Shinobi. Ele não solou só o Madara, né? Ele botou o Madara pra mamar gostoso, jogou o Madara de costas e meteu o espadão pelas costas do Madara. Meu parceiro, se você gosta de vídeo de batalha, já se inscreve no canal, porque aqui sempre tem, não falta. E a gente agora está postando... Primeiro link da descrição é o Geek. Só isso. Se quiser se inscrever no meu canal também, vamos bater 225 mil inscritos até o fim do ano. Estamos voltando com o canal aí e conto com a ajuda e colaboração de vocês, tá bom? No vídeo. E beleza, agora que a gente já viu as principais habilidades de cada um, vejamos como seria um combate de Hashirama versus Mu. E logo de cara a gente já descarta um combate de Taijutsu entre esses dois. Mesmo sendo porradeiro, o estilo de luta do Hashirama ainda assim era lutar a longas distâncias, com seus goles de madeira ou simplesmente lançando madeirada no seu inimigo. O Mu não era muito diferente, e o seu ataque mais forte consiste em um poderoso ninjutsu de médio a longo alcance. Logo, sair na mão não seria tão vantajoso assim. Então Taijutsu a gente já descarta. Nenhum dos dois faria questão de aproximação. E seguindo o padrão de luta que cada um mostrou, o mais provável é que assim que a luta começasse, o Hashirama já enviasse uma grande sequência de madeira em direção a seu inimigo, ao mesmo tempo que ele cobria todo o campo de batalha com o nascimento da floresta. Porém, esse ataque composto de madeira não seria nenhum problema para o Mu. Isso porque com o estilo poeira, o Mu pode obliterar qualquer ataque de madeira que se aproxime dele. Pode. E quando meros ataques de madeira não funcionam, o Hashirama geralmente ativa o surgimento da floresta, que nada mais é do que o pólen venenoso. Porém, diferente da maioria dos inimigos, o Mu consegue sair facilmente do raio de alcance da técnica, e ele pode fazer isso voando para o alto, e assim fazendo com que a habilidade do Hashirama seja inútil. O Hashirama até poderia tentar criar jutsus mais poderosos, como o Golem de madeira ou até o Dragão de madeira, porém pegar o Tsuchikage não seria tarefa fácil, e isso porque o Tsuchikage era sensorial e conseguia sempre antecipar os ataques inimigos. Para vocês terem uma noção, quando Gaara usa a areia do solo para capturar os antigos Kages, o Mu é o único que consegue escapar, devido a seus reflexos aprimorados pelo sensoriamento. Até mesmo o terceiro Haikage, que é muito rápido, foi pego, mas o Mu não. Outro exemplo claro é quando o Naruto MK1 ataca o Mu por trás, mas ainda assim o Mu consegue sentir e desviar do ataque no último segundo. Sendo assim, pegar esse cara de surpresa não seria fácil. E como o Mu também consegue voar, os golems e criaturas de madeira do Hashirama teriam dificuldade de o acompanhar. Seria algo mais ou menos parecido com Sasuke e Naruto nos seus avatares, tentando pegar o Jigen. É como se eu já não vejo assim. Sim, eu concordo, tô concordando com tudo, tá? O problema é que o Mu não parece ter tanta... Presta bem atenção no que eu vou falar. Parece. Não estou afirmando nada, porque eu não sei de nada. O Mu parece não ter tanta velocidade usando o seu poder de voo. Parece, olhando, quando eu vejo ele fazendo o poder dele, que ele dá uma flutuada. Então aquela voada mais calma.
calminho, mas no lugar dele. Não aquela coisa embrasada, tá ligado? Se estou errando, me corrija nos comentários, não tem problema não. A questão é, eu não vejo ele desviando tanto assim. E o meu veredito aqui, mano, eu sei que o Mu tem sim poderes que atrapalham o jeito de lutar do Hashirama. Isso é um fato, dá pra ver. Ele usa o estilo dele, de poeira e dele, ele vai comendo aquelas madeiras tudo, não importa quanta madeira vier. A questão é, importa quantas madeiras vier. Porque uma hora acaba o chakra dele. E o do Hashirama não. Tá entendendo? E tem muito chakra. Hashirama tem tanto chakra comparado, tipo, a seres surreais. É o cara que mais teve chakra na obra. Tá entendendo? E quando eu digo mais teve chakra na obra, é o cara puro, tá? Sem agrotóxicos. Naruto, porque Naruto tem mais chakra que ele. Naruto tem Kurama no corpo dele. Dentro do rabo do Naruto tem uma Kurama. Hashirama não tinha nada, ele nasceu daquele jeito arrombado. Então, mano, eu não vejo o Mu vencendo, porque mesmo o Mu tendo sim golpes, como o Geek fala aqui, eu já vou dizer aqui antes, pra depois se eu errar, eu me conserto no final, tá ligado? É bom assim, já boto minha pele em jogo. Bota aqui o Mu versus o Hashirama. O Hashirama manda madeira e madeira e madeira, e o Mu não gosta de madeira, ele é macho, ele é bolado. Aí ele vai comendo todas aquelas madeiras, pai, o Jintom pra tudo quanto é lado, e poeira e os caralho. E aí uma hora, mano, o Hashirama fala, tá beleza, tu vai ficar desviando de madeira? Então vou mandar a madeira em tu. Até tu não conseguir mais desviar. E uma hora ele não vai mais conseguir. Eu vejo, mano, sim, eu vejo o Hashirama vencendo no cansaço, velho. Tá entendendo isso? Olha que louco isso. No cansaço. O Hashirama vai ter que vencer o cara no cansaço. De tão pica que o cara é. Eu vejo mais por esse lado, tá ligado? Eu e você tentasse pegar uma mosca é praticamente impossível e totalmente complicado. E para piorar ainda mais a situação do Hashirama, o Mu também consegue ficar invisível, então acertar ele seria praticamente impossível. Porém, o Hashirama poderia ativar o seu modo sábio para sentir o Mu, mas isso daria certo? E a resposta é com certeza não, pois como eu disse lá no início, o Mu pode apagar sua assinatura de chakra, sendo assim nem mesmo um usuário do modo sábio poderia o sentir. E eu sei que muitos de vocês devem duvidar dessa informação, porque o Gaara conseguia encontrar o Mu. Então por que o Deus Shinobi não conseguiria? E bem, o que acontece é que o Hashirama encontra o adversário pela presença do chakra. Já o Gaara simplesmente espalha sua areia por toda a região, e assim que a areia bate em algo estranho, o Gaara encontra o alvo. Era assim que o Gaara detectava o Mu. E também foi assim que o Gaara encontrou a invocação do Gengetsu. Em resumo, são sensoriamentos diferentes. Então não, o Hashirama não poderia sentir o Mu. Mas afinal, para que achar o alvo se o Hashirama pode só apelar e invocar 1000 palmas e obliterar todo o campo de batalha? Dessa forma, independente do local, o Mu ainda seria pego no dano em área. Ou será que não? Como eu disse antes, o Mu consegue voar, e vendo algo dessa magnitude, ele só precisaria sair do alcance voando para o mais alto possível. E como ele consegue apagar o seu chakra e ficar invisível, não tem como Hashirama... Pra quem tá dizendo que isso não acontece, sim, acontece, tá? O Mu afasta e não recebe os golpes. A questão que eu falo aqui, que aí já é uma questão um pouco mais de roteiro, tá? A forma de luta. Então, pegando a forma de lutar, se a gente fosse pegar o Hashirama, tá, o Hashirama tem que vencer esse cara. Tem que sair um vivo dessa luta e um tem que ir pro Vasco. Tem que escolher. Um vai pro Vasco e o outro vai continuar vivo. Aí a gente fala o seguinte, tá, beleza. O Hashirama, a única forma do Hashirama vencer, na minha visão, é isso. Ele vai usar madeira de tudo quanto é lado, mano. Enquanto o Mu, uma hora o Mu vai aparecer. Aí é que tá. Tem um ponto aqui do Mu ganhar. Se o Mu se aproxima dele, se o Hashirama não consegue detectar o Mu, e o Mu se aproximar dele e tocar um Jintom, por exemplo, na cabeça, e acabar com a cabeça do cara, eu vejo sim o Mu vencendo. Ou seja, tem chance do Mu vencer. Mas por outro lado, tem muita chance também do Hashirama vencer. Caso o Hashirama vá pra cima loucamente. Não, vou vencer esse cara. E não tem, mano. Vou pegar isso aí. A questão que aí que tá. Essa questão, mano. Será que o Mu, que é um outro ponto, aguentaria o Hashirama até o Hashirama cansar? Ou será que o Mu... Porque assim, beleza. Se ele chegar perto do Hashirama e o Hashirama não sentir ele, acabou pro Hashirama. Isso é um fato pra qualquer um. Acabou, bota na cabeça aqui, ó. Tchum, mano. Não tem, cara. Não tem pra qualquer um. Só talvez a Kaguya sobreviva. Acabou tua cabeça, ela vai sumir. A questão é, se ele chegar muito perto do Hashirama, será que o Hashirama não sentiria ele? Muitos também falam que quando o Mu vai atacar, ele meio que a presença dele volta. Nessa dele voltar, ele tem que ser muito rápido. Se a pessoa for rápida, consegue bloquear o golpe dele, ou desviar, ou ir pegar ele. Tá entendendo o nível disso aqui? Então, ou seja, mais logicamente na minha visão, é o Hashirama ganhando pelo tempo de batalha, pela duração da batalha.
Agora, se o Mu usa muito bem a estratégia, e fica, e vai se afastando, não usa chakra, economiza o máximo possível, até ele ver uma oportunidade, uma brecha de chegar perto do Hashirama e botar um Jinton na cabeça dele, por exemplo, aí ele tem chance de vencer. Isso aqui não é impossível de acontecer, pô. Quem tá falando que é impossível tá de sacanagem. É possível o Mu vencer. Assim como é muito possível, eu vejo até um pouco mais a vitória do Hashirama aqui, bolado, pausudo. Hashirama o derrubar com seu solamento que já vem do céu. Sendo assim, o Mu teria formas de cauterar a maioria dos ataques do Hashirama. Mas e o Hashirama conseguiria defender ou se proteger do Jinton? E bem, como nós já vimos, o Jinton pode destruir com facilidade a liberação de madeira. Em outras palavras, as defesas do Hashirama seriam totalmente inúteis. Defesas especiais como aquele escudo quíntuplo do Hashirama também não serviria de nada. Seria apenas como papel na linha de ataque do Jinton. Mas aí que tá um bagulho. Beleza, sim, isso é um fato, isso é uma verdade. Mas toda vez que ele usa o Jinton, ele vai perdendo chakra. Desgasta muito ele. Aí é que tá o ponto. Ele não pode ficar usando Jinton. Ou seja, a luta... Mano, eu só vejo o Mu ganhando se a luta começar e ele só meter o pé, sumir, desaparecer e ficar e o Hashirama fica ali, ó, esperando e o Muzinho vem e come o Hashirama. Só assim, mano, ó, sumiu, porque se ele ficar tentando bater de frente com o Hashirama, mas eu como toda a madeira. Sim, tu come madeira, mas uma hora, mano, é muita madeira, uma hora o Hashirama continua jogando madeira em ti. O Jinton acaba. A madeira não acaba. Tá, entendam o que eu tô falando, a madeira não acaba em comparação a uma pessoa normal. O Hashirama vai ficar horas ali jogando madeira na tua bunda, porra. Tá entendendo? É aí que eu penso. Então, pro Mu ganhar, é roteiro. Ele vai se afastar, vai dar a volta, vai lá pra puta que vai voltar, vai vir de mansinho e vai jogar um Jinton na cabeça do Hashirama. Porque se jogar em outro lugar, ou come o corpo inteiro do cara, mano. Tá entendendo? Senão, aí já também tô forçando a barra aqui um pouco. É roteiro, porra, vamos ser sinceros. Mais uma coisa é o Jinton conseguir passar as defesas do Hashirama. Outra muito diferente é conseguir acertar ele. Afinal de contas, o Madara com o modo sábio do Hashirama conseguiu desviar de um ataque via teletransporte. Então, é sensato considerar que o Hashirama possa fazer o mesmo. E com esse nível de velocidade... E aí que tá nesse ponto, que a galera fala que, teoricamente, lá o Mu, quando joga o ataque dele, ele tem que aparecer de novo. Quando ele aparece de novo, ele perde toda aquela questão de não aparecer mais, e aí o Hashirama desviaria no último momento, que é o que acontece aqui, por exemplo, tá ligado? Esquiva e percepção, ele conseguiria esquivar do Jinton. E sim, isso pode ser verdade até certo ponto. Porém, como a gente já viu, o Jinton é totalmente maleável. Ele pode tanto diminuir o raio de alcance para não prejudicar seus aliados, como ele também pode expandir o raio de alcance para pegar o inimigo. Então, por melhores que fossem os reflexos do Hashirama e por mais rápido que ele fosse, o Mu só precisaria usar o Jinton com um raio de alcance um pouco maior, que sim, o Hashirama seria pego. E aqui a gente está falando de destruição a nível molecular. Em outras palavras, nem mesmo o Hashirama, com a sua ótima regeneração, conseguiria sair vivo de um ataque em cheio desses. E sim, galera, o vitorioso de hoje é o Tsuchikage Mu. Isso porque o Mu basicamente é um counter natural do Hashirama e poderia finalizar ele a qualquer momento com Jinton. Até mesmo parece que o Mu nasceu para vencer o Hashirama. Para tudo que o Hashirama tem, o Mu tem uma contramedida. E eu sei que vocês entenderam o que o Geek tá falando? Ou seja, o Geek analisou aqui habilidade por habilidade. Eu analiso sempre um pouco diferente, onde eu tento pegar... e erro pra caralho. Eu erro, pelo amor de Deus. Mas eu tento pegar, às vezes, a durabilidade do personagem em batalha, a velocidade, às vezes. Eu tento pegar pontos, eu sempre pego alguns pontos ali pra analisar uma luta, que ultimamente eu não ando fazendo mais, mas quando eu fazia, eu pegava pontos específicos. Eu tinha uma listinha de pontos. E aí eu ia seguindo elas. Velocidade, resistência, pegava o geral e via qual era o personagem mais foda, assim, mais poderoso. Quem venceria. Nesse caso, o Geek, ele pega mais habilidade. Bom, o Jinton é um counter da madeira, então ele venceria. Eu já não vejo ele vencendo por causa do decorrer da batalha. Se fosse assim, ó, só os dois tivessem a mesma quantidade de chakra, os dois tivessem a mesma resistência, a mesma velocidade, tudo igual. E aí os dois fossem lutar, o Mu vence. O Mu é um counter, realmente. Ele é um counter do cara. Mas numa batalha, pensando na batalha, pensa, quando a galera me critica quando eu falo isso. Tá roteirizando. É que eu penso como a batalha poderia acontecer. Como o Hashirama iria, pegando as características do Hashirama. Assim como o próprio Geek aqui, esse arrombado aqui pra ti, ó, fez lá na luta do nosso amado e querido Minato versus
o arrombado lá do Itachi, mano, é do Itachi. É Itachi, isso aí. Que a galera ficou falando um monte de coisa lá, onde eu falei, nah, tem que entender que o Geek fala, né, que o cara olha no olho, se ele olha no olho, no jeito de lutar dele, pá. E por que a gente não pega o jeito de lutar nessa batalha aqui também? Porra! O jeito de lutar do Hashirama e o jeito de lutar do Mu. Aí, ainda assim, o Geek ainda tem uma vantagem. O quê? O jeito de lutar do Mu, possivelmente, aqui a gente tá dando uma teorizada, essa é a graça dos vídeos, né? Brincar em cima da galera e tal. Mano, o Mu poderia fazer toda essa questão, essa estratégia, sabendo que ele não tem chance na brutalidade, bola. O cara é bolado, o cara, porra, não tem como. Se tu é magrinho e tal, dá a estratégia no cara, vem aqui, se aproxima e joga o maior gentão possível que tu puder botar no lombo desse porra, mano. Come ele inteiro, aí dá pra vencer. Então tem essa possibilidade, no jeito de lutar. Mas também tem um outro caminho. Aí, obviamente, quem escolheria seria o roteiro, né? É foda. Porque um outro caminho é o Hashirama bombando madeira e o outro cara desviando e tentando aguentar até o Hashirama cansar, o que não iria acontecer. E aí, uma hora ou outra, o cara ia tomar no lombo dele uma madeirada e atravessar ele. Tem esses dois caminhos. Tá entendendo? Eu vejo mais do Hashirama, mas o do Mu também não é possível. Então, assim, o jeito que o Geek falou, sim, o nosso amado e querido arrombado, que eu esqueci o nome agora, Mu, venceria. Mu. Ele venceria. Sim, ele é um counter. Porque ele é um counter. Na estratégia, o Mu também. Aí o Mu ganha. Vamos ser sinceros. Porque mesmo pegando na minha forma de analisar, o Mu tem duas vantagens. Ele é counter e ele tem a estratégia roteirizada minha aqui, que eu sempre faço. Aquele roteirinho. Então ele poderia criar essa estratégia. Então tem 2 pontos para ele. Pro Hashirama tem 1 ponto só. Que é o poder dele em si e a forma de lutar dele. Então vamos concordar aqui, mano. Vamos concordar com o Geek dessa vez. Porque realmente faz sentido, faz sentido. Vamos fazer assim. Deu 2-1, né? Porque deu 2 formas de vencer contra uma forma de vencer do Hashirama. Mas qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários. Beijinho e até o próximo vídeo.